Salve, salve rapaziada! Como é que vai? Tudo bem? Sou o professor Gil e hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre funções trigonométricas, tá bom? Então, o que é, primeiro, uma função trigonométrica, tá? É uma função onde o meu domínio vai ser o conjunto dos números reais e eu vou associar cada número real com o valor do resultado de um ponto no círculo trigonométrico, tá certo? Dependendo da função que eu vou associar, ou vai ser seno, ou vai ser cosseno, ou vai ser tangente. Obviamente também pode ser secante, cossecante, cotangente, mas hoje especificamente nesse vídeo a gente vai falar sobre funções senos, cossenos e tangentes, tá beleza? Então vamos lá. O que vai ser a função seno? Eu vou pegar todo número real e vou associar com o valor do seno desse número. Fala assim, caraca, Gil, não entendi como é que vai funcionar. Então, primeira coisa, vamos imaginar que essa minha função, ela vai pegar todo número real e associar com o resultado do seno de um ângulo da circunferência trigonométrica. Então, ó, eu vou pegar, na verdade eu vou pegar esses resultados daqui, né? Como assim? Imagina aqui a reta real. Eu vou pegar a reta real e vou enrolar essa reta nesse sentido aqui, ó, na circunferência trigonométrica. Tá certo? Essa é a ideia da função trigonométrica. Tá certo? Show de bola! Começando aqui, vamos falar sobre a função seno. Então, vou pegar a minha função f de x igual seno de x. Primeira coisa, quem é o domínio dessa minha função? O domínio vai ser o conjunto dos reais. Agora eu vou pegar o pedaço da o tamanho, né, na minha reta real e vou enrolar na minha circunferência, tá certo? Então vou enrolar na circunferência, eu vou ficar com o arco X na circunferência trigonométrica, lembrando que a circunferência trigonométrica é igual a 1, né? Então em radianos, o ângulo que está varrendo é igual, tem a mesma medida do arco. Então agora a gente pode falar sobre senos e cossenos de números reais. Então, assim, se eu abro um arco X, ou seja, um comprimento X na minha reta real, qual é o seno disso? O seno de X vai estar batendo, vai estar varrendo esse pedacinho. Tá, beleza? Essa vai ser a minha imagem. O que vale ressaltar é que a imagem da minha função, ela vai ser um conjunto limitado, né, de -1 até 1. Por quê? Porque os valores do seno estão variando entre -1 e 1, tá bom? Então, ó, o modelo que a gente fica é essa figura, essa voltinha, né? Que a gente chama de senoide, tá bom? Então, ó, a gente faz uma voltinha aqui que a gente chama de senoide. Importante eu falar para vocês que o que vai ser o período da função. Essa função daqui, ela vai ter um período. O período é o pedaço, é o tamanho onde ela varre todos os pontos da circunferência trigonométrica. Se você olhar, o período vai ser 2π, porque ó, ela vai varrer aqui, ó, todos os pontos da minha circunferência trigonométrica, tá certo? Ou então assim, o período assim, é o que se repete, né? No gráfico, se você for olhar, assim, tipo, faz essa voltinha e depois continua fazendo as mesmas voltinhas. Então, se você se pudesse olhar, o gráfico ia fazer assim, ia continuar, tal. Uma coisa maneira de falar sobre funções trigonométricas é que como se modela, né, sons, né, os sons, os gráficos, né, de sons e tudo mais, aquelas ondas sonoras
você pode escrever através de senos e cossenos, né? Enfim, tem todo um estudo sobre isso, falando sobre equalizações, né? E onde as equalizações, o que você está fazendo, você está mexendo em funções senos e cossenos, né? Voltando aqui para o período, tá? Tô me perdendo aqui. Voltando, é tanta coisa maneira de falar. O qual vai ser o período da função f de x igual a seno de x? O período que eu vou representar como pesão vai ser igual, no caso dessa função 2π, porque varre na reta real um intervalo de 2π para você fazer uma voltinha completa na circunferência, tá bom? Show de bola. Então essa daqui é o gráfico da nossa função seno, tá? Então deixa eu só marcar aqui para vocês o que a gente fez aqui, função seno, e tem 3 coisas importantes, tá? A primeira delas é o período, o domínio, que é o conjunto dos reais, ali eu estou representando só do 0 a 2π, e aqui a gente tem a nossa imagem que está limitada de menos 1 até 1, tá certo? Porque faz essa voltinha aí, varia de menos 1 até 1. Show de bola. Função cosseno, né? Uma coisa que a gente pode reparar é que se eu pego o seno de π sobre 2 menos x, isso aqui a gente sabe que é o cosseno de x, certo? Só para a gente lembrar. Então, o gráfico do cosseno de x é o gráfico do seno de x deslocado, né? O gráfico do seno de x modificado, mas continua sendo uma senoide, tá? Só que nessa função aqui que eu vou destacar para vocês, f de x é igual ao cosseno de x, o que a gente pode afirmar? Ó, vou pegar aqui, f de x igual ao cosseno de x. Então, o que a gente pode afirmar? Eu posso afirmar também 3 coisas. A primeira delas é que o domínio dessa função, domínio da função f, é o próprio conjunto dos reais. A segunda delas é que a imagem da minha função f também varia de menos 1 até 1, porque agora o cosseno a gente vai estar prestando atenção nesse eixo daqui, né, que é o eixo dos cossenos. Tranquilo? Então, na verdade, quando a gente abre um arco X aqui, onde vai estar o cosseno? O cosseno de X está marcando esse pedacinho. Maravilha. E a outra coisa importante para a gente falar é que o período da função vai ser igual a 2π. O período dessa função aqui, cosseno de x. Né? Daqui a pouco a gente vai ver que tem que modificando a função, essa função, né, multiplicando por o ângulo por 2, por 3, por k, você vai acabar tendo uma mudança nesse período, tá bom? Então vamos lá. Especificamente falando do período. Então, genericamente, se eu tiver uma função f de x é igual a, vou botar a vezes o seno de bx, tá? Ou uma função g de x é igual a vezes o cosseno de bx, tá certo? Lembra lá, esse ângulo que tá aqui dentro, né, que tá dentro do aqui, ó, o ângulo que está dentro da função, ele vai ser quando vai percorrer uma volta completa na circunferência. Então, o que eu quero chamar a atenção para vocês é que para percorrer uma volta completa na circunferência trigonométrica, esse ângulo BX ele está variando de 0 até 2π. Tranquilo? Peguei ali de 0 a 2π. Tá certo? Se Bx está variando de 0 a 2π, divide isso tudo aqui por B.
tá? Divide tudo por b. Então, eu vou ficar com 0 sobre b, menor ou igual bx sobre b, menor ou igual 2π sobre b. Estou considerando b aqui um número positivo, tá? Daqui a pouco a gente fala sobre negativos. Corta aqui b com b. Então, ó, eu posso falar para vocês que x está variando de 0 até 2π sobre b. Para varrer, para o ângulo varrer uma volta completa na circunferência trigonométrica. Então, na verdade, o período dessa função, o período dessas duas funções, vai ser igual a 2π sobre b. Ou seja, é o intervalo que eu tenho onde o x está variando para que o ângulo bx complete uma volta né, na circunferência. Uma volta completa foi ótimo. Tá? Então, ó, é 2π dividido pelo coeficiente do x. Tá? Esse vai ser o período mais genérico que a gente pode observar. Tá bom? Então vamos só fazer aqui alguns exemplos. Peguei aqui, ó, essa função. Seno de x é igual, ou melhor, f de x é igual ao seno 2 vezes o seno de x sobre 2. Qual vai ser o gráfico? Tá? Então, pensando aqui no seno, olha lá o modelo, tá? O modelo começa do zero e vai e faz uma voltinha assim, mais ou menos, né? Então, ó, essa daí, ó, é o valor, na verdade é a curva que a gente vai ter. Agora vamos marcar os pontos. Primeira coisa, quem vai ser o período da função? O período, lembra lá, é 2π sobre b. 2π, aqui ó, eu tenho x vezes meio, certo? Meio x. Então o período vai ser π sobre meio, que no caso vai dar 4π. 4π é o valor que tem x para que o ângulo ali, para que x sobre 2 dê uma volta completa na circunferência trigonométrica. Então, ó, a partir de 4π, esse gráfico vai se multiplicar, vai repetir. Então, 4π, aqui no meio, 2π, olha só, para cá eu tenho π, para cá 3π. Maravilha. Agora, qual vai ser a amplitude desse gráfico, tá? O gráfico vai de quanto até quanto? O gráfico está indo, se você prestar atenção aqui, ó, vindo para cá, ele estaria variando de -1 a 1, né? Mas como aqui está multiplicando por 2, observa, eu posso falar que o seno de x sobre 2, ele varia de -1 até 1, tá? Multiplica aqui tudo por 2. Então, vou ter -2, vai ser 2 seno de x por 2. Isso daqui é a minha função f, né? Então, eu posso dizer que essa função f de x está variando de -2 até 2. Botando aqui, ó, então, ó, fica aqui no -2 até 2. Tá certo? Então, o gráfico da minha função fica esse daqui. Tá? Tô dando aqui uma destacada nele para vocês. Tá bom? Dessa função f. E se for assim, ó, eu tenho 3 mais 2 cosseno de 3x. Agora que a rapaziada já está mais antenada, como é que é o gráfico do cosseno? Começa lá em cima, faz a voltinha aqui, ó. Certo? Esse é o gráfico do cosseno, tá? Cosseno de x. Cosseno de 3x, tá? O que vai mudar? Vai mudar o período, né? Quanto vai ser o período dessa função? Vou escrever aqui. Lembra lá, o período vai ser 2π sobre 3. 2π sobre 3. Então, aqui na metade
π sobre 3, aqui π sobre 6, e aqui 3π sobre 6, então vai dar π sobre 2. Então eu tenho esse modelinho aí, tá? Agora, a pergunta que eu faço, depois vai se repetir, né? Se for o conjunto dos reais. A pergunta que eu faço, de quanto até quanto está variando? Detalhe que o que eu tô observando aqui, ó, é só esse pedaço por enquanto, tá? De quanto até quanto varia? Está variando agora, como é 2 cosseno de 3x, está variando de menos 2 até 2. Maravilha. Maravilha. Quero chamar a atenção de vocês agora para o seguinte. Só que a minha função não é só 2 cosseno de 3x. A minha função é 3 mais isso. Então o que vai acontecer? Eu vou pegar esse valor, todos esses valores, e somar 3. Então eu estou deslocando esse gráfico 3 unidades para cima. Tá? Então se a gente prestar atenção aqui, ó, o que eu vou fazer é isso. Tá? Deixa eu só pegar aqui. Dá uma olhadinha que o que estava na origem, agora aqui no ponto zero, eu desloquei 3 unidades para cima, tá? Então aqui foi para o ponto 3. Beleza? Então tá variando, ó, 2 unidades para cima e 2 unidades para baixo. Então vai do 5 até o 1. Tá certo? Mudou alguma coisa aqui, ó? Não. Com relação aos ângulos, ao período, não muda nada. Eu só pego o gráfico e desloco 3 unidades para cima. Então aqui continua sendo π sobre 6, π sobre 3, 3π sobre 6, 2π sobre 3. Beleza? Algebricamente, se você quiser, dá para a gente observar o seguinte. Como o cosseno de 3x está variando de menos 1 até 1, olha só, cosseno de 3x varia de menos 1 até 1, olha só, multiplica tudo por 2, vai ser menos 2, varia de 2 cosseno 3x até o 2, agora soma 3 em todas as partes aqui, ó, soma 3, soma 3, soma 3. O que vai acontecer é que você vai ficar com 1 menor ou igual ao próprio f de x, menor ou igual a 5. Tá certo? Ou seja, a sua função, o seu f de x está variando ali, ó, entre 1 e 5. Tá? Separei aqui um detalhezinho pra gente. Olha só. Olha aqui, ó. Aqui está a minha função. Vou destacar aqui para vocês a função a vezes isso, seno de bx mais c, tá? Bx mais c, o bx mais c é o ângulo, mais d, tá? Agora, o que vai acontecer se eu mexo no d? No caso aqui, vocês não estão percebendo, ó? Dá uma olhadinha aqui no cursor. Aqui, ó, o Dzinho tá em amarelo aqui, né? Tá marcando 0, tá? D tá igual a 0. Então, se eu mexo aqui no D, o que vai acontecer? Eu tô deslocando para cima ou para baixo os valores da minha função. Tô deslocando o gráfico para cima ou para baixo, tá? Se eu mexo no ar, tá? Olha o que está acontecendo. A minha amplitude aumenta. Tá vendo?
minha amplitude aumenta, tá? Então eu acabo varrendo valores maiores, né? A amplitude do gráfico, ao invés de ser de -1 até 1, vai e passa a ser de -A até A. Isso, mesmo assim, diminuindo os valores, né? Se for meio, a minha amplitude acaba diminuindo. O que vai acontecer se eu mexo no B? Olha só, se eu mexo no B, eu acabo mexendo no período, ó, no período da minha função. Porque a gente já sabe que o período da função é 2π sobre B. Tranquilo? E se for a função cosseno? A função cosseno eu só estou deslocando o gráfico. Tá? Vou botar aqui, ó, função seno, que está em vermelhinho, e a função cosseno, que está em verdinho. Tá? E se você observar, ó, se a gente mexe no C, que é o valor que eu estou multiplicando ali ao bx, que está dentro do ângulo, o que a gente está fazendo é deslocando o gráfico para a direita ou para a esquerda. Tá? Ele mantém o mesmo período, mantém a mesma amplitude e só desloca horizontalmente. Se a gente soma um valor ou diminui um valor, eu desloco, tá, a função verticalmente. Tá bom? Se eu mexo efetivamente no ângulo, se eu mexo no coeficiente do x, tá? O que acontece, eu mexo no período. E se eu multiplico a função, eu mexo na amplitude dela. Tá certo? Show de bola. Vou voltar para cá. Maravilha. Vamos falar um pouquinho da função tangente, tá bom? O que é a minha função tangente? Primeira coisa, vamos dar uma olhada só aqui no gráfico, no círculo trigonométrico. Eu botei aqui separadinho para vocês, tá? Suponha que eu vou abrir aqui um determinado ângulo x, tá? Aqui, esse arco x. Quero chamar a atenção de vocês para esse triângulozinho aqui que a gente acaba de formar. Peguei essa reta que é uma reta tangente à circunferência, tá? Tangente à circunferência ali naquele ponto, no ponto A, onde a gente começa a enrolar no círculo trigonométrico. Esse cateto aqui do triângulo retângulo vale 1, tá? E aí quanto vai valer essa medida aqui? Essa medida que eu vou chamar de t. Eu posso dizer que a tangente x é igual a t. Então se eu abro um ângulozinho, tá? Abrir um ângulo, tá? Continua prolongando o raio, né? Quando você abre esse ângulo aqui, ó, abri aqui, ó, continuei prolongando, pum, bateu aqui nesse ponto, fingindo que essa reta aqui seja tangente, tá? Não tá muito tangente. Vai bater aqui, é a tangente desse ângulo. Abri aqui, continuei prolongando. Esse pontinho daqui é a tangente desse ângulo que a gente acabou de abrir. Tá? Abri um pouquinho mais. Esse ângulo daqui, ó, a tangente desse ângulo bate exatamente aqui nesse ponto. E assim a gente vai construindo a nossa linha trigonométrica. Tá bom? Então, olhando aqui, assim, tipo, compondo ali, pegando os pontos da tangente, a gente vai formar um gráfico um pouquinho diferente do seno, um pouquinho diferente do cosseno, mas ele vai ter essa curva aqui, ó. Ele vem assim e começa a subir, tá certo? Então, assim, de menos π sobre 2 até π sobre 2, eu varro todos os números reais. É importante a gente ver que quanto vai dar a tangente de π sobre 2? A tangente de π sobre 2 explode, é infinito. A tangente de menos π sobre 2 explode para baixo, é menos infinito. Tá? Então, na nossa função, se eu pegar assim, f de x igual a tangente x, quem vai ser o domínio?
o domínio dessa função vai ser todos os números reais, com exceção do π/2, π/2 vai estar aberto, e todos os arcos côngruos a π/2 e todos os arcos côngruos a 3π/2. Por quê? Porque tanto o seno de π/2 quanto o seno de 3π/2 vai lá para mais infinito ou menos infinito, tá certo? Então, ó, eu posso até dizer que é menos, são todos os cônjuges reais, menos π/2 mais kπ com k inteiro, tá certo? A definição matemática é essa. O importante é vocês saberem que π/2, a tangente de π/2 é infinito, tangente de menos π/2 também vai ser infinito, só que negativo. E qual vai ser a imagem dessa minha função? A imagem é o próprio conjunto dos reais. E quem é o período? Agora o período vai ser π nessa função, sendo tangente x, o período é π, tá? Porém, se a gente pega uma função f de x é igual a b vezes x, tá? O meu período vai ser π/b, tá certo? Então aqui a gente tem o domínio da função, a imagem e o período, tá certo? Maravilha, vamos fazer uns probleminhas aqui. Como que isso costuma cair? Não costuma cair de modo muito teórico, tá? Para os vestibulares, tipo Enem e tal, o Enem, o ERJ, tá? Em outras aulas, assim, a gente vai abordar função secante, função cossecante, função cotangente, tá? E as funções inversas trigonométricas. Hoje a gente vai parar por aqui, tá? O gráfico a seguir representa a função periódica definida por 2 seno x. fx é igual a 2 seno x, tá? No intervalo de π/2 até 5π/2. A e B são pontos do gráfico nos quais f de π/2 é igual a f de 5π/2, que são os valores máximos da função. Qual é a área do retângulo ABCD? Então, olha lá a função. Quem é o valor máximo dela? O valor máximo para seno é 1. Então, o f máximo vai ser 2 vezes 1, né? Que é o próprio 2. Se eu pedisse o f mínimo vai ser 2 vezes menos 1, que é menos 2. Por quê? É o valor mínimo ali da função. Tá certo? Então, a área desse retângulo que o problema está pedindo vai ser quanto? Bom, eu já sei que essa medida daqui vale 2, tá? Porque ó, é o valor máximo da função. Agora, quanto vai ser o período, né? Quanto vai ser o valor da base desse retângulo? É 5π/2 menos π/2, ou seja, é o próprio período da função 2π. E assim eu consigo dizer que a área do retângulo ABCD é igual a base vezes altura, ou seja, 4π unidades de área. Resposta letra C. Foi? Show de bola. Questão do Enem fala o seguinte: um satélite de telecomunicações, T minutos após ter atingido sua órbita, está a R quilômetros de distância do centro da Terra. Quando R assume seus valores máximo e mínimo, diz-se que o satélite atingiu apogeu ou perigeu, respectivamente. Suponha que para esse satélite o valor de R em função de T seja dado por... Aí ele te dá a função R, tá vendo? Agora, um cientista monitora o movimento do satélite, né? Para isso ele precisa calcular a soma dos valores de R no apogeu e no perigeu. Então ele quer saber o R máximo e o R mínimo. Na verdade ele quer a soma, tá? Quem é o S que o problema está dizendo? É o R máximo mais o R mínimo. Então vamos lá. Quem vai ser o R máximo? Ó, ali eu tenho uma fração, né? Para ser máximo, o meu denominador tem que ser
o maior possível ou o menor possível? Se você pensar, quem é maior, um meio ou um décimo? O maior é um meio, né? Então, quanto menor é o meu denominador, maior é a minha fração, tá certo? Isso contando que elas tenham o mesmo numerador. No caso ali, o numerador é constante. Então, o R máximo vai ser dado quando... Tá, eu vou até botar assim, ó. Para ter R máximo, o cosseno de θ vai ter que ser igual a menos 1. Menos 1 para quê? Para que eu tenha o menor valor possível no denominador. Tá? Então, ó, eu posso escrever aqui que o R máximo vai ser igual a 5.865 dividido por 1 menos 0,15, que é 5.865 dividido por 0,85. Vai fazer essa continha, quanto dá? Vai dar 6.900. Eu sou ruim de conta, mas eu fiz a conta aqui antes já para vocês, 6.900. E para a gente ter o R mínimo, agora o cosseno do ângulo que aparece ali vai ter que ser 1, porque para ser o R mínimo possível, o meu denominador tem que ser o máximo possível. E para 1 mais 0,15 vezes o cosseno de um ângulo θ ser o máximo possível, o cosseno de θ tem que ser igual a 1. Então, ó, quem vai ser o R mínimo? Vai dar 5.865 dividido por 1,15. Vai fazer essa continha, vai dar 5.100. Logo, quem é o S? O S é a soma do R máximo com R mínimo. Isso aqui vai me dar 12.000 com a unidade. O R é dado em quilômetros, né? 12.000 quilômetros. Só me resta a letra B de bola. Tá bom? Terceiro e último problema da nossa aula de hoje diz o seguinte: um cientista, em seus estudos para modelar a pressão arterial de uma pessoa, utiliza a função do tipo P de T é igual a mais B cosseno de K vezes T, em que A, B e K são constantes positivas e T representa a variável tempo. Tá certo? A medida em segundo. T, ó, é tempo medido em segundo, beleza? Considere que um batimento cardíaco representa o intervalo entre duas sucessivas pressões máximas. Vou até grifar isso aqui, porque é bastante importante. Um batimento cardíaco representa o intervalo de tempo entre duas sucessivas pressões máximas. Então, o que é que eu estou querendo dizer? Que um batimento cardíaco é o período da função, tá certo? Entre duas sucessivas pressões máximas. É o período da função, assim como a gente viu lá na própria definição de período, assim como a gente viu naquele problema da UERJ, né? no primeiro problema que a gente fez. Ao analisar um caso específico, o cientista obteve os dados. Ele dá aqui pressão mínima, pressão máxima, número de batimentos cardíacos por minuto. A função P, obtida por esse cientista ao analisar o caso específico, foi... Então vamos lá. A gente tem o seguinte, temos esses dados aqui. Tá? Então a pressão mínima, olha lá, minha pressão vai ser A mais B cosseno de KT. Lembra que esse cosseno aqui, ele está variando de menos 1 até 1. Tá certo? Então, para ser o valor mínimo possível, como A e B são constantes, o cosseno tem que ser menos 1. Então, a pressão mínima vai ser A menos B, mais B vezes menos 1, né? A menos B, que é igual a 78. E a pressão máxima vai ser A mais B, porque agora na pressão máxima o cosseno tem que ser igual a 1. Então, A mais B é igual a 120. Tá certo? Resolvendo aqui esse problema, ó, soma aqui essas duas equações para a gente achar os valores de A e B. Menos B mais B morreu. Fiquei com 2A
é igual a 198. Divide por 2. A só pode ser igual a 99. Maravilha. Se eu achei A igual a 99 e sei que A mais B é igual a 120, né? 99 mais B igual a 120, B só pode ser igual a 21. Tá certo? Achamos quem é A e quem é B. Show! Mas dá para achar quanto vale K? Olha lá, ó. Dá para achar quanto vale K? Bom, a gente sabe que o período da função vai ser 2π sobre K. Porém, o período da função é um batimento cardíaco. Só que o problema está me dando aqui o número de batimentos cardíacos por minuto. Se eu tenho 90 batimentos em 1 minuto, 1 minuto são 60 segundos, né? Um batimento vai ser dado em quanto tempo? Multiplica aqui cruzadinho. Ó, 90t é igual a 60. Dá para cortar aqui um zero com zero, dividir tudo por 3. T só pode ser igual a 2/3. 2/3 de segundo. Esse 2/3 de segundo é o tempo para um batimento cardíaco. Ou seja, 2/3 de segundo é o meu período. Tá? Então, dessa maneira, posso dizer que 2π sobre K é igual a 2 sobre 3. Corto 2 com 2, multiplico cruzadinho, K só pode ser igual a 3π. E aí, ó, acabou o problema. Porque quem vai ser a minha função? P de t só pode ser igual a 99 a mais 21 cosseno, ficou pequenininho aqui, né? 99 mais 21 vezes o cosseno de 3πt. Tá certo? Achamos o A 99, o B 21 e o K igual a 3π. Então nossa resposta é 99 mais 21 cosseno de 3πt. Tá certo? Letra A. E a gente fica por aqui. No nosso próximo vídeo a gente continua essa parte de funções trigonométricas e equações. Tá bom? Beijão, tudo de bom. Tchau, tchau.